Pessoal, boa tarde. Meu nome é Gilberto, sou R1 em Pediatria pela Universidade do Estado do Amazonas e hoje à tarde nós vamos abordar o tema de anemia falciforme, ok? Então, a definição de anemia falciforme, né? O que é anemia falciforme? É um termo utilizado para definir um grupo de alterações genéticas caracterizadas pelo predomínio da hemoglobina S, né? E como nós podemos ver aqui na foto, nós temos as hemácias normais, né, em forma discoide, e as hemácias em forma de foice, certo? Então, gente, a anemia falciforme, ela é uma doença que ela pode ser diagnosticada de forma precoce, tá? Através do Programa Nacional de Triagem Neonatal, né? Nós sabemos que os RNs, quando eles nascem, eles devem ter o teste do pezinho coletado no 3º e 5º dia de vida, tá bom? E no teste do pezinho são visto, né, se o paciente tem ali em torno de 6 patologias. 6 patologias são abordadas. Dentre elas, as hemoglobinopatias, né, que dentro delas está a anemia falciforme, tá bom? Então, o teste do pezinho foi ampliado em junho de 2001, né, e aí a partir de junho de 2001 foi abordado a questão também das hemoglobinopatias. Na parte de hemoglobinopatias, nós vemos alguns padrões. Tá? Padrões de hemoglobina FA, né? Que seriam as hemoglobinas de predominância fetal. Tá? A FAS, né? Que é quando tem um traço da hemoglobina S, só que não desenvolve a doença. Tá? Um portador com traço de hemoglobina S. Já o grupo 3, que é a FSC, nós já temos uma doença, né? Já tem hemoglobina S como principal, com maior predomínio ali, né? E também hemoglobinas de forma C, tá? Então ela já desenvolve a doença da anemia falciforme, assim como a 4, né? Que tem predomínio da hemoglobina S e hemoglobina D, tá? Na 5 já seria a hemoglobina S, né? Predominante, e o grupo 6 que também tem a forma S mais predominante. Então, no grupo 3, 4, 5, 6 já seriam patologias formando pacientes que tenham a doença da anemia falciforme. Tá? Então, quando a gente deveria pensar, né, na anemia falciforme, quais seriam os achados? Tá? Então, são aqueles pacientes que apresentam dores osteoarticulares, né? São aquelas articulações que vão inflamar, vão ter aqueles sinais flogísticos, né? O edema, o calor, uma dor importante, né? Ela não fica localizada apenas em uma articulação, ela pode ser migratória, tá? Nisso a gente já começa a pensar assim, será que esse paciente pode ter ali uma anemia falciforme, ou será que é uma febre reumática, né? Para a gente entrar aqui na questão de diagnóstico diferencial, uma artrite séptica, né? A gente sempre tem que pensar essas questões das monoartrites, né? Então, quando a gente tivesse uma articulação com sinais flogísticos, dor importante, a anemia falciforme tem que estar entre um dos diagnósticos diferenciais, tá bom? Aquelas dores abdominais importantes, né? Que são o costumeiro, o rotineiro de a gente ver nos PS, né? São aqueles pacientes portadores de anemia falciforme que já sabem que tem anemia falciforme e chega no PS lá com aquela dor, aquela algia intensa, né? Geralmente dores abdominais, né? E muitas das vezes já tem o diagnóstico. Fica mais difícil quando a gente não tem o diagnóstico. O paciente nunca tinha tido aquilo, né? E aí começa aquela dor abdominal intensa, abrupta. O paciente chega lá sudorento, pálido às vezes, né? Bem desidratado, tá? Então, os diagnósticos diferenciais tem que ser pensado, né? Geralmente crianças que abrem o primeiro quadro, né, de dor abdominal importante, e a gente tem que fazer assim aquele diferencial, né? Um abdômen cirúrgico, um abdômen inflamatório cirúrgico, né? É uma crise ali vasoclusiva que está causando aquela dor abdominal intensa, tá? Pacientes podem apresentar também sintomas respiratórios, né? Aquela taquipneia, dispneia, tosse, dor torácica, né? Quando a gente fala nisso, a primeira coisa que a gente pensa, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, é pneumonia, né? Quando a gente fala assim, taquipneia, dispneia, dor torácica, em criança a gente pensa em pneumonia, né? Quando se fala em adultos, a gente vai pensar
em que? Em uma síndrome coronariana aguda, né? Mas dificilmente o paciente chega a uma fase adulta e não apresenta nenhum sintoma, ainda não tem um diagnóstico definido de anemia falciforme, tá bom? Então, em criança, pensar, né, naquela dor importante, o paciente chega com aquela face de dor, queixando dor torácica, né? Pensar também numa síndrome torácica aguda, né, em decorrência da anemia falciforme, tá bom? Retardo no crescimento e da maturação sexual, né? Quando a gente faz ali a puericultura no ambulatório, a gente começa fazendo aqueles gráficos, né, de peso, crescimento, perímetro cefálico. Então a gente vê um paciente que ganha peso, mas quando a gente vai ver nas curvas de crescimento, aquele paciente está mantendo a curva de crescimento ou está em linha decrescente, né? Então a gente tem que ficar atento. Não é só hipotireoidismo congênito ou hiperplasia adrenal congênita que causa essa decreção, né? A gente tem que pensar também uma anemia falciforme abrindo o quadro, né? Até porque a gente sabe a realidade do interior. Aqui em Manaus também é difícil a questão do teste do pezinho chegar o quanto antes para a gente, né? Então, às vezes, a gente começa a ver ali, abrindo o quadro de anemia falciforme, apenas um retardo do crescimento ou uma curva decrescente ali, até porque ainda não tem o resultado do teste do pezinho, tá? Então, sempre atentar também para isso, tá bom? O acidente vascular cerebral, né? A gente sabe que não é comum em criança, tá bom? Mas quando a gente pega um acidente vascular, um AVC em criança, né, o que a gente vai pensar primeiro em uma formação arteriovenosa, né? Mas a gente também tem que pensar em anemia falciforme, tá? Porque forma aqueles microtrombos, né, ali no polígono de Willis, tá? Às vezes pode causar, antes do AVC, o paciente pode ter tido um ataque isquêmico transitório, né, nas últimas 24 horas, então ele cursa com cefaleia, cursa com monoparesia, né, com paraparesia, né, e depois ele retorna ali a força muscular e tudo mais, e aquilo ali era um quadro que estaria abrindo um AVC isquêmico, tá? Mas também pode acontecer o AVC hemorrágico, tá certo? Hemólise, né? Então a gente vê um paciente, um lactente jovem, né, que ainda está ali em aleitamento materno exclusivo, começando a apresentar icterícia, né, ali terceiro, quarto mês de vida, começa a apresentar icterícia, né, a gente tem que suspeitar de anemia hemolítica autoimune? Sim, mas a gente também tem que pensar em anemia falciforme. Então, na suspeita, né, o que fazer? Em crianças, em lactentes jovens, abaixo de 6 meses, é comum apresentar o quadro, abrir o quadro com a síndrome mão-pé. O que seria a síndrome mão-pé? Seria aqueles quadros dolorosos, né, quadros flogísticos em mãos e pés, tá? Então apresenta toda aquela característica flogística, né, de edema, dor, calor, tá certo? A criança fica bem chorosa, né? E aí a gente tem que ficar atento, tá bom? Para anemia falciforme. Então o que a gente deveria fazer? Qual seria o exame mais completo assim, né? A gente sabe da realidade do teste do pezinho. Então você chega com uma criança de 6 meses, que ainda não tem o diagnóstico definido, ainda não recebeu o teste do pezinho, né? E você pega um quadro desse, que exame realizar? Que exame solicitar? Né? Então seria a eletroforese de hemoglobinas, tá certo? Ali ele adequa, ali ele vê qual é a hemoglobina que tem maior prevalência ali no sangue, né? Qual é a mais predominante, que seria a hemoglobina S, tá bom? Para quem encaminhar? Quem é o especialista para cuidar desse paciente, para aconselhar, né? Para tomar as condutas ali? Claro que você vai pegar um paciente na crise álgica, ali no primeiro contato, você vai fazer a abordagem dele, né? E depois, quando tiver segurança, você vai encaminhar para o especialista, né? Então, o especialista que cuida dessas crianças seriam os hematologistas, né? Os especialistas digamos assim, especialistas no sangue, né? Nas doenças hematológicas, tá bom? Mas também lembrar de encaminhar o geneticista, tá? Por que o geneticista? Porque as famílias, elas precisam de um aconselhamento genético, tá bom? Como nós falamos lá na definição, é uma doença com expressões genéticas, né? Então ele precisa passar com o geneticista para receber o aconselhamento genético, tá bom, gente? Então, falando aqui um pouco sobre a composição da hemácia falcêmica, né? A gente sabe que a hemácia ela é formada por uma cadeia de 4 hemoglobinas, né?
que a prevalência, a hemácia normal, ela é composta por 2 hemoglobinas alfa e 2 betas, tá bom? Porém, na anemia falciforme, há uma troca, né, do ácido glutâmico na porção 6 ali, tá? Então, troca-se o ácido glutâmico pela valina, né? Um aminoácido ali que faz essa troca e aí acaba deformando essa hemácia, né? Naquela forma discoide, passa a se apresentar de forma falcêmica, tá certo? E aqui a gente vê, né, na fisiopatogenia, o que é mais comum, como é que a gente descobre ali que o paciente tem anemia falciforme. Geralmente é a emergência de crise álgica, né, de crise vasoclusiva. Tá? A gente vê aqui na foto, né, na ilustração acima, um vaso contendo hemácias normais, né, as hemácias circulando pela microcirculação normalmente, tá bom? E aí a gente vê na parte de baixo, né, as hemácias já em forma de foice, tá certo? E a gente vê ali um trombo se formando naquela bifurcação, né? Então ali é só a hemácia que vai se amontinar ali, que vai se aglomerar? Não, tá? Além das hemácias ter essa conformidade, a anemia falciforme ela tem também na formação dos trombos a leucocitose, né? Os leucócitos eles acabam por ter essa leucocitose, abre-se uma resposta inflamatória ali para haver aglomeração, adesão dos neutrófilos, tá? Ali no endotélio do vaso, tá certo? E quando abre isso, a ligação de outros neutrófilos, né? Abre ali, as plaquetas vão e se fazem, amontinam ali para formar o trombo, a aglomeração, tá certo? E quando há ali a aglutinação, né, a aglomeração, a formação do trombo com as hemácias, a hemólise dessas hemácias, as hemoglobinas que são liberadas, elas acabam por captar o óxido nítrico, formando metahemoglobina, tá certo? E aí, com essa captura do óxido nítrico, o que o óxido nítrico faz? Ele é um vasodilatador, né? Mas como ele está sendo captado pela hemoglobina, e ele não vai poder fazer a sua ação ali, acaba que aquele vaso que poderia sofrer uma vasodilatação para deixar que o sangue permeasse ali, não vai agir naquele local. Então acaba acontecendo uma vasoconstrição. Tá? Alguns medicamentos, né, que poderiam ser utilizados na anemia falciforme, né? Um deles é a hidroxiureia, tá bom? Ele age na redução de incidência dos episódios vasoclusivos, né? Então ele atua nessa formação dos trombos, ajudando com que não forme tantos trombos assim, ele diminui essa incidência de episódios vasoclusivos, principalmente em quadros de AVC. Tá? Porém, quem faz a administração, quem prescreve, quem faz o controle dessa medicação é o hematologista, tá bom? Os quelantes de ferro. Por que os quelantes de ferro? A gente sabe que pacientes que têm anemia falciforme geralmente precisam receber transfusão sanguínea, né? Precisam receber o concentrado de hemácia. E ali, quando a gente faz o concentrado de hemácia, algumas hemácias são destruídas, né? Sofrem hemólise, e aí a liberação de ferro, né? E esses ferros eles acabam por se depositar em outros tecidos, tá? Então, é uma abordagem também usar os quelantes de ferro para tratar, né? Para retirar toda essa quantidade de ferro nos tecidos, tá? E o ácido fólico também pode ser utilizado. Falando também na anemia falciforme, os pacientes eles precisam receber uma intervenção na questão das infecções, tá? Por quê? Geralmente os pacientes falcêmicos eles são pacientes que são asplênicos, né? E ali acaba aumentando, a gente acaba perdendo a questão da opsonização de bactérias, tá? Então são pacientes que têm assim uma resposta imune um pouco diminuída, né? Para o pneumococo, para o Haemophilus influenza, tá certo? Então são pacientes que precisam de um cuidado maior, uma puericultura. São pacientes que precisam ser vistos constantemente no ambulatório de pediatria, tá? Por quê? Porque são pacientes que vão geralmente abrir o quadro ali quando crianças ainda, certo? Então, pacientes que têm anemia falciforme, foi descoberto pelo teste do pezinho, foi descoberto ali no PS por causa da crise vasoclusiva, né? Precisa ser encaminhado para o ambulatório de pediatria para ser acompanhado e tomar algumas medicações e fazer
as imunizações, tá? Então, quais seriam os antibióticos, né, para fazer ali naquele paciente? Seria a penicilina benzatina, a dose de 50.000 unidades quilodose a cada 21 dias, certo? Ou pode-se optar também pela penicilina oral, né? Ali na faixa etária de até 3 anos de idade, ou tendo 15 quilos, a gente utiliza 125 miligramas de 12 horas, certo? Na faixa etária de 3 a 5 anos, ou tendo de 15 a 25 quilos, seria a penicilina oral 250 miligramas de 12, ou pacientes acima de 25 quilos, 500 miligramas, certo? Então, pacientes que tenham diagnóstico, né, precisam receber essa profilaxia, tá bom? Penicilina, dos 3 meses até os 5 anos de idade, tá certo? E os alérgicos da penicilina, pode-se fazer uso da eritromicina 20 mg quilo de 12 horas de VO. Questão da imunização, né? Os pacientes que têm, que são asplênicos ou que têm anemia falciforme, ou já precisaram fazer a esplenectomia, né? Eles devem receber imunização contra varicela, vírus da hepatite A, influenza, pneumococo, meningococo, tá? E o hemófilos influenza, tá certo? Aqui em Manaus é mais fácil, que a gente tem o sistema, o ambulatório do CRI, né? Que é o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais, tá? Mas na questão do interior, infelizmente, é uma dificuldade que a gente tem, né, para receber esse tipo de imunização, tá bom? Mas aqui, para a gente saber, esses pacientes precisam ser imunizados, tá certo? Por quê? Porque eles têm mais chance, eles têm maior chance de ter, né, pneumonias, meningites, tá? Infecções graves por influenza, tá certo? Nisso aqui a gente já diminui a quantidade de infecções que ele pode ter, mas ele ainda fica suscetível, né, a Neisseria, tá? A salmonella, Staphylococcus, tá bom? Que são outros bactérias que podem causar ali um quadro infeccioso e até sepsis nesses pacientes. Então a gente vai falar um pouco sobre o tratamento das complicações, né, que é o mais comum a gente ver nos PS, tá certo? Então a crise álgica, né, o que nós faríamos numa crise álgica, numa crise vasoclusiva, né? O paciente chega ali com aquela face de dor, né, aquela dor que inicia forte. O que nós temos que fazer? Hidratar o paciente, né? Geralmente ele chega ali desidratado, então nós precisamos hidratar, tá? Tomar cuidado, porque às vezes a gente não pode hidratar tanto também, porque a gente pode até causar edema agudo de pulmão. Pensar também que o paciente ele pode desenvolver uma cardiopatia, tá? Então sempre ter o cuidado de não hidratar demais também, a ponto de descompensar ele em algum ponto, tá certo? Fazer uma boa analgesia, né? A gente tem escalas de dor. A escala leve, em que a gente pode fazer a analgesia VO, tá certo? E hidratar VO também. Mas a gente tem também a escala intermediária de dor, né? Que aí já seria caso de entrar com um analgésico um pouco mais forte, né? Opioides fracos, tá certo? Entrar com anti-inflamatórios, tá bom? E as crises graves, né? De dor, que aí já seria o caso de entrar com opioides, né? Morfina, fentanil, tá certo? Esses pacientes que têm essas crises graves de dor, não é aquele paciente que você vai admitir, que você vai fazer expansão nele, que você vai fazer a analgesia e melhorou da dor e vai liberar para casa. Não, esse é um paciente que precisa ser hospitalizado, tá certo? Muitas das vezes a gente pega o paciente que tem essas crises álgicas, né, de dor, e a gente faz a hidratação, faz a analgesia, o paciente melhorou e a gente libera para casa, tá? O objetivo dessa aula aqui é trazer para a gente esse cuidado com o paciente falcêmico. Ele precisa de um cuidado maior, ele precisa de um olhar diferenciado, tá certo? Porque a maior mortalidade desses pacientes são grandes, né? Muitas das vezes a gente pega, a gente hidrata, a gente faz a analgesia, libera para casa. A gente não sabe se o paciente está sendo observado no ambulatório, se ele está sendo acompanhado no ambulatório. A gente não sabe se ele está fazendo as imunizações, se ele está recebendo ali a profilaxia, tá certo? Então o paciente é nosso, a gente precisa... não está fazendo acompanhamento? Ok, eu vou lhe encaminhar para a OBS, porque você precisa também ter um acompanhamento, tá? E a gente precisa saber que são pacientes graves, tá certo? A síndrome torácica aguda é outra causa de internação,
A paciente que chega lá com aquelas dores torácicas importantes, né? Que a gente vê o raio-x, tem ali uma nova área, né? Tem uma área ali mais radiopaca, né? Sempre pensar em o paciente que já tem o diagnóstico realizado, pensar em síndrome torácica aguda, tá? Se o paciente vem acompanhado de febre, né? Pensar que o paciente tem ali uma infecção, né? E que essa infecção é apenas o início de um quadro séptico, tá? Então, esses pacientes que têm anemia falciforme, eles podem, de uma infecção, se tornar séptico muito rápido, tá certo? Então, quando você pega um paciente falcêmico que tem a febre, o que é o tratamento? Internar, iniciar antibiótico terapia precoce, colher as culturas, né, hemocultura, urinocultura, tá? Aqueles pacientes que não têm foco definido, né, abaixo de 1 ano também, paciente que não tenha foco definido e abaixo de 1 ano, você tem também que coletar o líquido, tá certo? Pensar que ele pode estar abrindo um quadro de meningite, tá certo? Esses pacientes muito toxemiados tem que coletar o líquido, tá bom, gente? E iniciar antibiótico de amplo espectro, né? Pelo menos ali uma ceftriaxona para começar, tá bom? As crises sequestro esplênico, né? Então é aquele paciente que vai abrir um quadro de dor abdominal intensa, né? Vai chegar desidratado, vai chegar hipocorado, né? Quando a gente vai fazer o exame físico, a gente palpa aquele baço endurecido, doloroso, né? Aumentado de tamanho. E aí, quais são os exames que a gente tem que solicitar? Em todos eles, né? A gente tem que solicitar um hemograma, reticulócito, tá? Principalmente na crise sequestro esplênico, porque geralmente esses pacientes, eles acabam abrindo um quadro de choque hipovolêmico, tá? Por aquele sequestro intenso, né? E aí, pacientes que têm a queda da hemoglobina, dois pontos ali abaixo do basal, tem que ser transfundidos, tá bom? Então, são crises graves, né? Quando a gente pega um paciente que já tenha uma crise de sequestro esplênico muito grave, já está indicada a esplenectomia, tá? Mas aqueles pacientes que não abriu ainda um quadro de crise de sequestro esplênico grave, mas já tenha mais de 2 episódios, também já está indicada a esplenectomia, tá certo, gente? A crise aplástica, né? Geralmente associada com o parvovírus B19, tá bom? Então ele tem ali um tropismo, né? Pela medula óssea, pelos eritroblastos, tá certo? Então ele é aquele paciente que chega bem anêmico, bem escorado, né? Quando você solicita os exames, o hemograma tem uma anemia bem intensa, né? E quando você solicita o reticulócito, que geralmente está aumentado nas outras crises, na crise aplástica ele não vai ter o reticulócito aumentado, vai ter reticulócitos normais, tá certo? Por quê? Porque o vírus está ali atacando nos eritroblastos, então não tem a produção de hemácias novas, tá certo? O quadro de AVC é um quadro bem complicado, né? Um quadro bem grave, tá certo? É uma das maiores causas de mortalidade, né? em pacientes falcêmicos, tá certo? Então lembrar, são pacientes que vão precisar ser vistos pelo neurologista, né? Se você tem a oportunidade, se você tem acesso ao neurologista na sua cidade, seria bom ter um acompanhamento dele, tá certo? Aqueles pacientes, falando da realidade do Amazonas, a gente tem a tomografia apenas aqui na capital, né? Mas a tomografia seria, assim, de grande valia para a gente determinar se é AVC isquêmico ou hemorrágico. Infelizmente, na crise falcêmica, o AVC a gente não consegue definir antes de 3 horas, assim, ainda não aparece a imagem na tomografia. Então, o mais adequado seria a ressonância, tá certo? O priapismo, né? A gente sabe que o priapismo é a ereção, né, do órgão masculino, do pênis, né, propriamente dito, sem desejo sexual nenhum, né? A gente tem a ereção ali, temos que determinar se é uma crise de hiperfluxo ou hipofluxo, né? E aí, qual seria o tratamento? Analgesia, hidratação, né? Não está indicado a transfusão de hemoconcentrados, tá certo? Em até 2 horas nós temos que dar desfecho nisso, né? A partir de 2 horas já começa a se pensar em acionar o urologista, né? Para ver qual seria a intervenção. A gente sabe que poderia ser feita a aspiração ali do corpo cavernoso, tá certo? E a gente tem que intervir rápido. Por quê?
Porque passado mais de 2 horas, a gente pode acometer esse paciente a já ter uma disfunção erétil, tá certo? Então aqui, nossa região, né, que se fala muito questão do paciente do interior, né, que tem a sua masculinidade afetada, né, por conta disso, tá? É uma questão cultural nossa, né? Então tem um outro olhar para esses pacientes, precisa ser resolvido isso, tá bom? E a crise hemolítica, né, que são aqueles pacientes que abrem o quadro de hemólise, né, são pacientes que vão apresentar uma icterícia, tá certo? Então a gente também tem que pensar, né, pacientes ictéricos nem sempre são pacientes acometidos por malária ou doenças hepáticas, né? Nem sempre é hepatite, tá bom? Pensar nas crises de anemia falciforme, certo? Então aqui o tratamento definitivo, né, para anemia falciforme seria o transplante das células-tronco hematopoéticas, tá bom? É a única terapia que permite uma cura da anemia falciforme, né? Só que não é todo paciente que pode fazer isso, tá certo? Seriam pacientes que tem que ser ter um olhar bem criterioso para fazer. Por quê? Porque já são pacientes um pouco de imunidade um pouco mais abaixo, né? Então, assim, você pode fazer esse transplante de células-tronco e predispor o paciente a ter uma doença de hospedeiro, implante versus hospedeiro, né? Então, assim, você tem que quais seriam os critérios? Pegar um irmão dele que tem o HLA bem próximo, né? Geralmente o irmão ele pode ter o traço falcêmico, ele não pode ter a doença, mas se ele tiver traço falcêmico, está permitida o transplante, tá? Mas tem que ser bem criterioso isso, tá bom? Assim, os diagnósticos diferenciais, né, da anemia falciforme, depende da idade, depende de como se apresenta, né? Como, voltando ali aquele lá que tem jovem, que tem a curva decrescente ou tem a curva nivelando, a curva de crescimento, né? A gente tem que pensar em hipotireoidismo, a hiperplasia adrenal congênita, né? Pensar em anemia falciforme, abrindo o quadro ainda, tá certo? Pacientes que tenham aquela flogose ali em articulações, né? A gente tem que pensar em artrite séptica, temos, mas a gente também tem que pensar em que febre reumática, anemia falciforme, tá? Aqueles pacientes que têm dor em ossos longos, né? Geralmente dor torácica, dor em ossos longos. Pensar em osteomielite? Sim, mas também pensar em anemia falciforme, tá bom? A dor torácica, pensar em angina? Sim. Pensar em pneumonia? Sim. Pensar em anemia falciforme? Sim. Então são diagnósticos diferenciais para a gente. Dor súbita abdominal, pensar em abdômen agudo inflamatório? Sim. Né? Pensar em alguma patologia cirúrgica? Sim. Mas também pensar em anemia falciforme. Tá bom, gente? Os AVCs isquêmicos, pensar no caso de criança, né? O nosso foco aqui é o paciente infantil. Então, você pega uma criança que tem o quadro ali de AVC, pensar em uma formação arteriovenosa? Sim. Mas também pensar numa crise de anemia falciforme que esteja fazendo ali um trombo, uma oclusão dos vasos. E falando aqui um pouco da epidemiologia, né? A anemia falciforme ela está distribuída em todo o mundo, tá? Nós temos quadros, nós temos casos na Europa, na Ásia, na África e nas Américas, né? Nós sabemos que geralmente são pacientes negros, né? A etnia seria pacientes negros, pardos, mas os pacientes caucasianos brancos também podem apresentar, tá? Não é uma doença exclusivamente dos negros, tá bom? No Brasil, nós apresentamos 2%, tá? Sendo deles os afrodescendentes, a gente aumenta essa taxa para 6 a 10% de prevalência, tá bom? E no Brasil, pelos dados, nós temos pacientes portadores de traço falcêmico, né? Seriam ali em torno de 200 mil ao ano, ou seja, de pacientes que nascem, né, de crianças que nascem, 200 mil ao ano, mais ou menos, ali iriam apresentar o traço falcêmico. Já a anemia falciforme seriam 3.500 ao ano. Tá? Por que isso é importante falar? Porque a gente tem um prognóstico desses pacientes. Né? Paciente que ele tem um acompanhamento pediátrico, que faz ali as imunizações, que faz as profilaxias, que tem acompanhamento com o hematologista, o aconselhamento genético, né? É um prognóstico bem melhor do que aqueles pacientes que não fizeram nada disso,
né, ou tiveram um tratamento ali pela metade, tá? Então a gente sabe que a anemia falciforme não é apenas aquela crise álgica que a gente hidrata, faz analgesia e acabou, não, são pacientes potencialmente graves, tá certo? Então o prognóstico, se for feito tudo certinho, o prognóstico é bom, mas se a gente não tiver acompanhamento, se não tiver tratamento adequado, o prognóstico é bem ruim, tá bom? E aqui a gente vai entrar no caso clínico, tá certo? Então, como diz aqui, você, profissional da saúde, né, ou acadêmico, porque nós temos também acadêmicos aqui, né, que participou da sessão do Clube da Criança no dia 22/9/2020, assume o plantão noturno no Hospital Regional de Apuí. Eu não sei se temos alguém de Apuí aqui, tá? Mas se tiver, pode se manifestar aí, né? E aí, você assume o plantão noturno no dia 23/9, ou seja, amanhã à noite, né? E por volta das 21h40, você recebe a seguinte paciente. HSF, 3 anos, feminino, branca, dá entrada na sala vermelha pediátrica com queixa de dor abdominal intensa, de início abrupto a 30 minutos, certo? Ao exame físico, paciente que chega na sala vermelha, você vai olhar a paciente e examinar rapidamente, né? Aquela queixa álgica forte, né? Então aqui a gente não tem tempo para coletar tanta história, então a gente já vai para o exame físico, tá? Você nota que o paciente está em regular estado geral, irritada, com face de dor, sudoreica, descorada, 2 cruzes em 4, afebril, acianótica, anictérica, taquipneica, taquicárdica, desidratada, 2 cruzes em 4. Né? Ali na região de crânio e pescoço, mucosas oculares e orais secas, sem foco amidaliano e linfonodos palpáveis. Ausculta respiratória, murmúrio vesicular diminuído em base esquerda, frequência respiratória de 43 infunções respiratórias por minuto, saturação de 93. Ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopro, frequência cardíaca de 132 batimentos por minuto e uma pressão arterial de 73 por 34 milímetros de mercúrio. Abdômen globoso, distendido, fluidos hidroaéreos presentes, norme timpânico, trauve ocupado, baço doloroso, palpável a 5 cm do reboco costal esquerdo. As extremidades descoradas, pele pegajosa, pulsos filiformes, tempo de enchimento capilar de 3 segundos sem edema. Neurológico pelas isocóricas e fotorreagentes, sem déficit motor e sinais de irritação meníngea. Tá? Então, qual seria a principal hipótese diagnóstica aqui? Eles responderem pelo humano ou pelo YouTube? Vocês podem responder pelo aplicativo humano ou pelo YouTube, tá? A gente vai dar um tempinho aqui para HSF, 3 anos, feminino, branca, dá entrada em SVP com queixa de dor abdominal intensa, de início abrupto a 30 minutos. Tá? É apenas isso, né? Aquele paciente em sala vermelha não tem tempo assim para coletar a história completa, né? Então você vê uma paciente com dor abdominal bem intensa, tá? Então, o exame físico, né? A gente olha, vê, apenas de ver a paciente, a gente já vê que ela está em regular estado geral, irritada, né? Face de dor, tá? Sudoreica, descorada, né? Afebril, acianótica, anictérica, taquipneica, taquicárdica, desidratada, 2 cruzes em 4. Tá? As mucosas oculares orais secas, tá certo? Não tem foco amidaliano, né? Não tem linfonodos palpáveis. A ausculta respiratória, murmúrio vesicular diminuído em base esquerda. A frequência respiratória aumentada, né? 43 incursões respiratórias por minuto, saturando 93%. A ausculta cardíaca, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, bulha normofonética sem sopro, frequência cardíaca 132, né, batimentos por minuto, pressão arterial de 73 por 34 milímetros de mercúrio. Tá? Pode falar aqui, a gente pode estar achando assim, uma criança de 3 anos, essa PA está normal. Tá? Não está normal, ela está hipotensa. Tá? O abdômen globoso, distendido, fluidos hidroaéreos presentes, norme timpânico, o trauve é ocupado, baço doloroso, né, palpável a 5 cm do bordo costal esquerdo. As extremidades descoradas, pele pegajosa, pulso filiforme, tempo de enchimento capilar de 3 segundos, sem edema. Né, neurológico pelas isocóricas e fotorreagentes, sem déficit motor e sinais de irritação meníngea. Tá?
A primeira hipótese seria a anemia falciforme, né? Uma crise de sequestro esplênico, tá bom? A segunda seria o abdômen agudo inflamatório, tá, Juliana? Então, também faz parte pensar em abdômen agudo inflamatório, né? E a terceira é uma pneumonia de base esquerda. Tá? Lembrar que pneumonia de base, ela também pode causar dor abdominal, tá? Tem aquela taquipneia, né? Aquele murmúrio vesicular diminuído em base esquerda, tá bom? Só não tem a febre, né? Mas tem a taquipneia, tá saturando, tem hipoxemia, né? Tá saturando 93, tá bom? Então, também pensar em pneumonia de base esquerda. E aí, qual seria a conduta inicial, gente? O que a gente faria ali na sala vermelha, tá? Você vê que é um paciente que ele está muita dor, desidratado, né? E você precisa fazer algumas coisas ali, né? O que seria? Dá um tempinho aí para você responder, tá bom? A Yasmin já falou, inicia com monitorização, hidratação, né? É isso mesmo, gente, é hidratar, né? Controle da dor, tá? Monitorar, né? A gente vê que é uma paciente, uma criança de 3 anos, que dá entrada em sala vermelha, né? Então, entrou em sala vermelha, monitorização, tá bom? O que mais? Vamos lá, gente. Uma conduta inicial, né? O MOV, que seria o MOV, né? Monitorar, oxigenar e veias, tá? Lembrar que o paciente deu entrada em sala vermelha, então monitorar, né? O paciente está saturando 93%. E aí, é indicativo de oxigênio suplementar? Sim, né, gente? Já está saturando um pouquinho abaixo, né? Vamos dar um conforto para ele também, fazer a oxigenoterapia, tá certo? E acesso, né? Paciente que está desidratado, pode ser um pouco mais difícil? Sim. Mas aí a gente tem que fazer acesso ali para começar a expansão dele, tá? Iniciaria HB de expansão, né? Não está aqui mais o paciente com quadro álgico intenso desse, fazer analgesia, né? E daí coletar exames. Quais exames a gente coletaria? Já seria, pensando na anemia falciforme, já seria eletroforese de hemoglobinas? Não, né, gente? E lembrando que a gente está no hospital, no pronto-socorro, né, em Apuí, tá bom? Esse exame seria para acompanhamento ambulatorial. Os exames que a gente tem que coletar ali seria o quê? Hemograma, reticulócitos, tá certo? O que mais? Não é um paciente que tenha febre, né? Se tivesse febre, a gente ia pedir o quê? PCR, hemocultura, urinocultura, tá bom, gente? A gente pede ali o hemograma, reticulócito, tá bom? Raio-x de tórax, que faz parte da rotina de abdômen agudo, certo? E como eu falei, né? Você pega um paciente assim com um quadro de dor abdominal, um murmúrio vesicular diminuído, você tem que pensar num quadro de pneumonia ali, né? Então, raio-x de tórax, raio-x de abdômen, tá certo? E aí, depois das medidas iniciais e coleta de exames, né? Continua a coleta da história, tá? Então, na história patológica pregressa, a acompanhante, que é a mãe, né? Nega que a paciente tenha realizado cirurgias, alergias, que tenha patologias, tá? Já houve história de 3 internações, aos 5 meses, aos 9 meses e a 1 ano e 3 meses, todas devido à pneumonia, certo? A história familiar nega patologias importantes, certo? A história neonatal, a mãe realizou 4 consultas pré-natais, não teve intercorrência na gestação, foi uma gestação simples, parto vaginal, peso ao nascer 3.569 gramas, comprimento 49 centímetros, perímetro cefálico 35 centímetros, ápida de 9,10, teste de triagem neonatal sem alterações. Então até aqui, nada digno de nota, tudo normal, né? A mãe ainda não pegou o resultado do teste do pezinho, gente, tá? É muito comum a gente ver até aqui na capital pacientes que fazem o teste do pezinho e deixam o teste do pezinho de lá, né? A gente sabe também que acontece bastante, né? Do teste do pezinho não chegar na cidade do interior, tá certo? Durante a residência já vi paciente com quase 2 anos de idade que não tinha realizado o teste, tinha realizado o teste do pezinho, mas não tinha o resultado.
e chega no ambulatório com um quadro de hipotireoidismo bem grave, tá? Então, assim, a gente sabe da realidade do teste do pezinho e a gente tem que incentivar, né, a população a correr atrás do teste do pezinho, tá? Super importante, né? Olha o quadro aqui que abre. No teste do pezinho a gente já poderia dar o diagnóstico precoce, né? Se viesse alterado, tá bom? Então, lembrar, tá? O teste do pezinho é muito importante pra gente, pediatra, tá bom? Para todos os profissionais da saúde. Na história psicossocial, né, habita em casa de alvenaria com pai, irmão, irmã de 5 anos, tem cão peridomicílio, faz ingesta de água mineral, né, tem saneamento básico adequado, coleta regular de lixo, o pai é tabagista, tá? Então, assim, naquele quadro de pneumonia por causa do tabagismo, ou é porque ele já tem ali uma asplenia funcional, né? Nega etilismo, os pais negam etilismo e uso de drogas, tá? E aí, gente, quais seriam os exames confirmatórios que teriam que ser solicitados, né? A primeira hipótese diagnóstica ali era o quê? Anemia falciforme, né? Quais seriam os exames confirmatórios que a gente teria que solicitar? Vamos lá, gente. Lembra que a gente falou um pouquinho mais cedo qual seria o exame? Olha, a Juliana já respondeu aqui pra gente, tá? A eletroforese de hemoglobina, né? A Rebeca já falou, pegar o teste do pezinho, né? Mas por que pegar o teste do pezinho? E aí, se a gente fizer só a eletroforese e ela confirmasse? Já estaria bom, né? Não, gente, lembrar que o teste do pezinho, ele engloba 6 patologias, tá? Então, por mais que a gente tenha o diagnóstico da anemia falciforme aqui, mas a gente ainda tem outras 5 patologias que tem que ser vistas, tá bom? Então, correto, né? Pegar o teste do pezinho e fazer a eletroforese, tá bom? A eletroforese de hemoglobinas. E quais as medidas preventivas de infecção devem ser tomadas aqui para esse paciente? Lembrar que até agora ela não teve o diagnóstico, né? Até antes dessa crise ela não teve o diagnóstico de anemia falciforme, tá? A gente não tinha o teste do pezinho ali, né? Mas a gente tem um dado importante, ela teve 3 internações por pneumonia, tá? Uma com 5 meses, uma com 9 meses, uma com 1 e 3 meses, certo? Então, quais medidas de infecção a gente tem que tomar? Lembra que a gente falou ali, iniciar antibiótico profilático, certo? Que mais? Até quantos anos a gente faz o antibiótico profilático? A gente faz o antibiótico profilático, legal, vacinação, né? Até quantos anos a gente faz o antibiótico profilático? Essa tá fácil, hein? Beleza, gente. Estão respondendo aqui. Não é até os 3 anos não, tá? A gente começa o antibiótico profilático de 3 meses até os 5 anos, tá? Então, até os 5 anos, certo? As medidas preventivas, né? As imunizações, tá certo? No caso do Programa Nacional de Imunizações, a vacina pneumocócica Cadê aqui? Legal. A pneumo que a gente tem nos postos é a pneumo 10, tá? Mas esses pacientes eles têm que abranger um pouco mais, então seria a pneumo 23, que a gente só tem no CRI, tá bom? Ou no particular, né? Tá? Então a gente tem que encaminhar ele aí pro CRI, porque a gente tem que fazer umas imunizações a mais nesse paciente, tá? E a penicilina até os 5 anos, tá bom, gente? Lembrar que o paciente com anemia falciforme tem que ser acompanhado pelo hematologista, tem que ser acompanhado pelo geneticista para ter ali o aconselhamento genético, tá bom? E as considerações finais é que os portadores de anemia falciforme necessitam de um cuidado e um olhar especial, tá? O paciente falcêmico não é só aquele paciente que vai chegar com um quadro álgico, você vai fazer expansão, analgesia e liberar ele para casa, tá bom? Tomar esse cuidado, né? Vamos cuidar bem das nossas crianças, tá? Tanto aqui em Manaus quanto no interior, tá? A gente sabe que
No interior as coisas são mais difíceis, né? Às vezes a gente precisa encaminhar o paciente para cá, tá? Mas eles são nossos pacientes, né, gente? Então, ter esse cuidado, tá bom? É um quadro de abdômen agudo, vou fazer ali a expansão, fazer hidratação, legal, tá? Uma crise torácica, vou fazer só expansão, analgesia, não, né? Vamos ver, é uma síndrome torácica aguda, né? Paciente com priapismo tem que fazer intervenção logo, tá bom? Então, ter esse cuidado especial, tá? Queria enfatizar também as medidas profiláticas, né? A questão da imunização, do antibiótico, tá bom? E eu quero agradecer a todos pela presença. Né? Vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Alguma dúvida? Deixar o espaço aberto aqui para vocês, tá? No momento até agora os internos não tem nenhuma dúvida, né? Mas a gente viu aqui que tem o pessoal de Iranduba, Tabatinga, né? Eronepé. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma consideração a fazer, gente? Vamos lá compartilhar aí um pouco da experiência clínica, né? Tá certo então, gente. Então a gente vai encerrar aqui, tá? Quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a cada um que esteve aqui, né, no Clube da Criança, dispondo um pouco do tempo para a gente falar sobre uma abordagem da anemia falciforme, tá certo? Quero agradecer a todos, estamos à disposição, tá bom? E a gente vai encerrar a nossa reunião por aqui, tá certo, gente? Tchau, tchau, boa tarde, viu?